Pessoal, bem-vindos então a segunda parte, né, do nosso módulo. Aqui quem fala é Hugo, advogado, assessorista aqui na aba. Nessa parte aqui nós vamos estar falando sobre orçamento público e políticas públicas. No módulo anterior e na outra parte a gente falou muito sobre a importância dos conselheiros conhecerem sobre orçamento, porque é fundamental. Orçamento, uma vez que o artigo 167 da Constituição coloca que não é possível o financiamento de políticas públicas sem previsão orçamentária. Então a gente vai falar um pouquinho sobre orçamento e políticas públicas. Um breve contexto histórico, então, gente, lá em 88 a Constituição traz no seu artigo 165 algumas mudanças na legislação e institui 3 instrumentos fundamentais para definição de orçamento, que são o Plano Plurianual, que é o famoso PPA, o ALDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Essas 3 são obrigatórias e não é possível pensar em orçamento sem que seja criado esses 3 momentos, tá? Tanto o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto a Lei Orçamentária. Mais à frente a gente vai estar falando sobre cada uma. Já em 2000, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é trazida, que é o Decreto-Lei 101 de 2000, tá? Ela aprovada pelo Congresso, ela trouxe responsabilidade para o administrador público com relação aos orçamentos da União, dos estados e municípios. Então essa lei ela veio para regular a questão orçamentária. Ela veio para trazer diretrizes e, mais que isso, trazer consequências para a malversação de recurso público. Tá? Então ela é muito importante, ela é uma lei de iniciativa popular. Ela é uma das poucas leis que a gente tem que ela veio de iniciativa popular, ela foi referendada pela população e é um importante exemplo do modelo e do sucesso que é a participação popular na definição de políticas públicas, e aqui inclusive sobre responsabilidade. Tá? Ela introdução à restrição orçamentária na legislação brasileira e criou a disciplina fiscal para os 3 poderes. Então ela traz aqui a disciplina fiscal para o município, para o Estado e para a União, e ainda para o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, em todas as esferas, a Lei de Responsabilidade Fiscal tratou e trouxe, né, a obrigatoriedade de observação desses 3 instrumentos para todos esses poderes. Em 2006, então, é proposta a Lei de Responsabilidade Fiscal e Social, que ela tem um pouquinho diferente da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela traz da responsabilidade social, que está prevista na Constituição, aprovada em 2006 por iniciativa do Fórum Brasileiro de Orçamento e demais organizações sociais. Ela visa, então, discutir o papel do Estado na preocupação com políticas sociais, não apenas na disciplina fiscal, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui, como eu disse, ela veio regulamentar um princípio constitucional que é da responsabilidade social. Não só nós temos responsabilidade social, mas o Estado também, como um todo, tem responsabilidade social, e essa lei veio para regulamentar e trazer essas novidades. É importante, então, chamar a atenção para o fato de que todos esses instrumentos possuem prazos, tá? E esses prazos são observados. A gente tem que destacar que nós vamos trazer alguns prazos para vocês aqui, mas esses prazos são a nível federal, é como base. Pode ser que na lei municipal, né, a lei de cada município, e nas legislações estaduais, a lei de cada estado, venha prever uma data diferente da data que está aqui. Em 80% dos casos, o prazo vai ser o mesmo, tá? Mas existem algumas legislações que alteraram esses prazos. Então, é muito importante que vocês não cheguem no município de vocês entendendo que esse prazo é o que vale. Aqui é uma base para vocês entenderem e busquem a legislação do município de vocês, que trata sobre responsabilidade fiscal e trata sobre orçamento, para que vocês possam saber qual que é o prazo de cada município, tá bom? É importante destacar isso aqui nesse ponto. O PPA, então, é um plano que define as estratégias e prioridades do governo para os próximos 4 anos. Ele é feito sempre no primeiro ano do mandato. Então, quem entra, nós temos eleição esse ano, em 2020, então quem entrar em 2021, ele tem a obrigação de fazer o PPA para os próximos 4 anos, até
o final do ano de 2021, ele ainda vai estar observando o que diz o plano plurianual feito pela gestão anterior, tá bom? Então é no primeiro ano de governo que é feito o plano plurianual e ele vale para os próximos 4 anos, certo? Então, ele traz diretrizes, objetivos e metas da administração. Aqui a gente colocou federal, mas para as 3 esferas, municipal, estadual e federal, para as despesas de capital e as outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, os programas de duração continuada têm que estar previstos aqui no PPA. Então, ele estabelece a ligação entre as prioridades de longo prazo e a lei orçamentária anual. A lei orçamentária, então, ela vai ter que observar ano a ano o que foi previsto no plano anual. Lembra que lá no outro módulo a gente falou sobre planejamento? O plano plurianual, ele é o planejamento que a gente falou, né, no módulo anterior. A gente falou sobre planejamento e aqui ele é a definição, ou melhor, ele é a externalização desse projeto. Aqui é um plano. É aqui que vai ser planejado todos os 4 anos de governo. É aqui que vão ser definidas as metas, os objetivos e o que os governos, as gestões querem realizar naquele período de mandato. Ok? E ele estabelece então essa ligação. A lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária têm que necessariamente observar o que diz o plano plurianual. O envio, então, das propostas do Executivo para o Legislativo. Por que a gente está falando assim? Porque essa lei, a lei orçamentária, nos 3 níveis, seja PPA, LDO ou lei orçamentária, ela é de responsabilidade do Executivo. Então, o Executivo que vai mandar essa lei para o Legislativo. Então, não pode a Câmara dos Vereadores criar uma lei orçamentária e mandar, e aprovar essa lei orçamentária. Quem tem que fazer isso é o Executivo. Se o Legislativo faz isso, essa lei ela sofre, né, de inconstitucionalidade, ela não pode vigorar, ela tem que ser derrubada. Certo? Então, o Executivo ele vai criar o PPA e tem até o dia 31 de agosto do primeiro ano de mandato, como a gente já falou, para que ela possa ser encaminhada para a Câmara. Então, vamos dividir aqui para não confundir. 31 de agosto é o prazo que o Executivo tem para construir essa lei e esse projeto de lei até então e enviar esse projeto de lei para o Legislativo, certo? A partir do recebimento desse projeto de lei, o Legislativo tem até 15 de dezembro para poder votar esse plano plurianual. Tá? É o prazo instituído em lei. Lembrando que é da lei que a gente está falando aqui de prazo federal, que pode ser o mesmo prazo do município de vocês, mas é interessante que vocês vejam na lei que trata sobre orçamento para saber se respeita esse mesmo prazo ou se institui prazo diferente. Tá bom? Então, o Executivo ele tem que mandar isso dia 31? Não, pode mandar dia 10 de agosto, 30 de julho, 30 de junho, 15 de fevereiro, não importa. Ele tem até 31 de agosto para poder mandar essa lei. Mandar esse projeto de lei. Enviado, a partir da data que enviou, o Legislativo tem o prazo para fazer, que vai até 15 de dezembro. Então, se o Executivo encaminhou em 30 de junho, o Legislativo tem até 15 de dezembro para poder analisar esse plano plurianual. Tá bom? Não é porque ele colocou antes que o prazo diminui. Não. Ele tem até 15 de dezembro para votar essa legislação, tá? Esse plano. Definido, então, o plano plurianual, a gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas e prioridades para o ano seguinte. Então, eu vou pegar o meu plano plurianual e dentro desse plano plurianual, eu vou entender quais são as minhas metas e prioridades para o ano seguinte. Definido isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu vou juntar com os outros pontos que eu preciso e aí encaminhar para o Legislativo também. Então, ela traz ainda a orientação para elaborar o orçamento. A partir do momento, então, que a gente estabelece essas metas, que a gente estabelece essas prioridades, é que a gente consegue efetivamente montar ou pelo menos criar a base para a lei orçamentária e dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Então, se estamos pensando em alterar a legislação tributária, essa alteração ela vem
dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Ela estabelece também a política de aplicação das agências financeiras e de fomento, como a SUDENE e como a Codevasf. Como base na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pelo Legislativo, o órgão central orçamentário elabora a proposta orçamentária. Então, entendam a Lei de Diretrizes Orçamentárias como um quadro, tá? É um quadro que vai servir de base ou de moldura para eu encaixar a lei orçamentária. A partir do momento que eu tenho um quadro bem montado, eu consigo fazer esse encaixe com a melhor perfeição. Então entendam que a lei de diretriz orçamentária é para isso. Ela serve para direcionar e para me dar condição de criar a lei orçamentária. A lei de responsabilidade fiscal, então, ampliou a importância e o significado da LDO, tá? Que passou também a versar sobre equilíbrio entre receitas e despesas, metas fiscais, riscos fiscais. Então, depois da lei de responsabilidade fiscal, tem que ter o quadro de riscos fiscais, né? Qual é o risco que ele vai estar correndo quando ele faz que ele monta aquele orçamento. E a gente tem que entender, gente, o orçamento como o conjunto de despesas e receitas para o ano posterior, tá bom? É uma previsão tanto de receita como também de despesa. Não é uma coisa exata, tá? No entanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe o entendimento de que é possível, sim, calcular um risco e entender se é viável aquele tipo de orçamento ou não. Então, esse risco ele tem que estar definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se não tiver descrito esse risco, se é alto, se é baixo, ela não pode ser aprovada, ela não tem valor. Ela traz ainda condições de exigência para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Então, ela traz obrigatoriedade, por exemplo, qualquer projeto que seja financiado por um ente e que vai atingir outro ente. Então, um projeto financiado pelo município X que vai beneficiar o município Y, a gente precisa, é necessário, e a Lei de Responsabilidade Fiscal traz a obrigatoriedade da gente firmar uma espécie de compromisso entre os dois municípios. A ABA precisou fazer isso no início do ano. A gente mandou o modelo, né, para os municípios, uma vez que o recurso foi financiado por outro município. Então, todo município que foi beneficiado com esse recurso precisou assinar esse convênio entre o fundo, o município e a entidade, certo? Forma de utilização e montante da reserva de contingência. Então, a Lei de Responsabilidade trouxe a obrigatoriedade de ter uma contingência. O que é essa contingência? Um recurso para ser utilizado em caso de emergência. Então, tem que mostrar qual o montante que vai ser dessa reserva e como vai ser usada essa reserva. E a concessão ou ampliação do incentivo ao benefício de natureza tributária que venha e advenha de renúncia fiscal. Então, ela regulamentou e ampliou, né, inclusive retirando o limite global que a gente falou das empresas. Então, a proposta, então, tem que ser enviada do Executivo para o Legislativo até o dia 15 de abril. Tem que ser no dia 15? Pode ser antes, não pode passar do dia 15. E o Legislativo tem até o dia 30 de junho para poder aprovar. Vejam aí a diferença dos prazos. Por que tem que ser até 30 de junho? Porque essa é a lei que vai servir de base para a criação do orçamento, certo? Então é um prazo mais curto, tem até 15 de abril para poder o Executivo encaminhar para o Legislativo e até 30 de junho o Legislativo fazer a aprovação, a apreciação dessa legislação. Aqui vale a mesma regra, a lei é de responsabilidade do Executivo. Tá? O Executivo é que vai criar essa lei e encaminhar para o Legislativo. Não pode o Legislativo criar a lei de diretrizes orçamentárias. Por fim, a lei orçamentária, né, que ela define no projeto de lei o orçamento anual, com base nas prioridades previstas lá no PPA e também na lei de diretrizes orçamentárias, enquanto metas e o que se vai financiar, e disciplina todas as ações do governo. É dividida em orçamento fiscal, de seguridade social e investimento de empresas estatais. Tá bom? O Legislativo discute a proposta enviada pelo Judiciário. Essas propostas, o Legislativo pode apresentar mudanças, tá? Pode ofertar adequações à lei orçamentária
E depois de aprovado, o projeto é sancionado pelo chefe do executivo e se transforma em lei. O prazo aqui vai até 31 de agosto do ano corrente para o ano seguinte. Então, a lei orçamentária desse ano já foi entregue, né? 31 de agosto, para valer para o ano que vem, a lei orçamentária. E o Legislativo tem também até 15 de dezembro para poder aprovar. Nesse caso aqui, uma vez que não seja aprovada a lei orçamentária, vale a lei orçamentária anterior até um limite estabelecido. Tá? Não pode ser feita de qualquer jeito, o gasto não vai poder ser feito de qualquer forma. Se o Legislativo não aprovar essa lei, não colocar a lei como aprovada para sanção, o ano posterior começa a vigorar com base no orçamento anterior, certo? Com algumas limitações. Então, está muito bem definido aí o papel de cada poder. O Executivo, então, ele elabora, executa e controla. O Legislativo aprecia, aprova e faz o controle externo, tá? Aí com auxílio do Tribunal de Contas, tanto da União quanto do Estado. Hoje, no Estado, onde tem, tá, gente? Tem municípios estados que não têm mais Tribunal de Contas e usam o Tribunal de Contas da União. E os municípios, poucos municípios ainda têm Tribunal de Contas municipal. O Judiciário, então, julga as irregularidades aferidas no controle e o Ministério Público, quando acionado, realiza as investigações e abre o processo para incriminar os responsáveis pelas irregularidades. Então, a fonte de recurso, então, se dá de duas formas, de forma direta ou de forma indireta. De forma direta, através das arrecadações de impostos, por exemplo, imposto de renda, imposto sobre operações financeiras, que é o IOF. Nos estados aí, que esses dois, né, primeiro são fontes de impostos federais, os estados, então, têm suas arrecadações vindas do ICMS e dos IPVAs, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, que é o ICMS, e Imposto sobre Propriedade Veicular, que é o IPVA. E municipais, que é o IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, e o ITR, que é o Imposto sobre Territorialidade Rural. Tá? Esses são os impostos que fazem a fonte de recurso direta. Por isso que a gente fala que o orçamento é uma previsão. Tá? A arrecadação vai depender da quantidade de impostos que foram pagos. Tá? Quem recebe faz a transferência, então a gente tem aqui as transferências, por exemplo, o ICMS, né? Ele tem uma parte que vai para os municípios. Quem recebe o ICMS é o Estado, e o Estado que repassa esse recurso, assim como a distribuição do imposto de renda e do IOF. É a União que recebe e repassa esse recurso. Ou tem os impostos que vêm para o cofre direto. Então, o IPTU, por exemplo, ele vai direto para o cofre municipal. Tá certo? Então, tem as transferências e tem as que não são transferidas. Pode-se, então, assim, perceber que as fontes de recursos são diferentes de estado para estado, município para município, e desses entes com a União. Então, cada estado, a fonte é legislada de forma diferente. Então, em alguns estados o ICMS é maior do que em outros, né? Não é um padrão. Assim como em municípios. O IPTU em um município é um, em outro município é outro. Cada esfera de governo, então, é independente e autônoma na formulação do orçamento. Tá? Apesar de se tratar de uma forma com base para todos eles, mas cada município, cada estado é autônomo na hora da confecção do seu orçamento. São, então, as transferências feitas, né, de um ente para o outro, se dão de duas formas, duas espécies. A primeira, retiradas de caráter voluntário, tá, onde o orçamento é transferido de forma voluntária. O ente não tem obrigação de transferir, mas ele faz a transferência. Normalmente, né, a primeira tem a divisão aí de forma incondicional e condicional. As incondicionais podem ser utilizadas para qualquer finalidade, então é um dinheiro que se transfere para o município usar da forma que ele entender melhor. E as condicionais são aquelas obrigatórias, onde o município que recebe, o ente que recebe, ele tem a obrigatoriedade de usar naquela política pública. Por exemplo, os recursos que vêm da proteção básica, da proteção especial. É um recurso de transferência que vem para os municípios e ele é condicionado. O município não tem opção de usar onde quer. Tá? O município vai ter que usar aquele recurso especificamente dentro da proteção básica ou especificamente dentro da proteção especial. As receitas originárias, então, da repartição de receitas tributárias são aquelas que provêm de tributos que têm que ser repartidos.
Eu dei o exemplo do ICMS, então a gente reforça ele aqui. Quando o Estado recebe o ICMS, ele, por obrigação, ele tem que distribuir ou destinar parte desse recurso para os municípios. Então, isso é uma receita originária de repartição de tributos, certo? Em geral, as transferências condicionais são recursos destinados a programas e ações, né? Enquanto as incondicionadas geralmente têm a finalidade de equalização fiscal entre um e outro município, entre jurisdições. Então, por isso que a diferença. A incondicionada, o município usa para aquilo que for melhor, né? Ele tem a condição de utilizar para aquilo que ele entender que é mais benéfico ao seu município. Enquanto as condicionadas não. Você tem uma definição específica e se você não obedecer aquilo que está previsto, você pode responder, inclusive, dentro da Lei de Responsabilidades Fiscais. As incondicionais, então, são normalmente estabelecidas por normas constitucionais ou legais, por exemplo, o valor da saúde, né, o teto saúde constitucional, que está definido e ele pode usar dentro da saúde do município, né, mas em qualquer área dentro da saúde, tá certo? E as condicionais são estabelecidas normalmente no ano, quando da definição orçamentária. Por isso que dentro da assistência social houve uma diminuição do repasse de recursos, que foi estabelecido no ano anterior, que o recurso que era previsto em X ia diminuir no outro ano. Tá bom? Então é normalmente previsto no ano anterior. Então, o orçamento brasileiro apresenta um alto grau de vinculação de transferências constitucionais, então a gente tem ali constitucionalmente definido algumas transferências, o quinto da saúde, o quinto da educação, e isso tem que ser feito, essas transferências, a União não pode deixar de transferir, tá? Ele tem que fazer e naquele valor. Vários são os casos de governadores que respondem aí processos, né, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, por não observar esse valor condicional, assim como alguns presidentes já responderam por isso. Enquanto a natureza da despesa se divide em duas, despesa corrente, e aí a gente tem despesa de pessoal em encargos sociais, juros e encargos de dívida e outras despesas correntes, e nós temos as despesas de capital que se dividem em despesas de investimento, inversões financeiras e amortização de dívida. Então, uma das coisas que está em orçamento, na possibilidade do orçamento, é o contingenciamento. O que é o contingenciamento? É o retardamento ou ainda inexecução de parte da programação das despesas previstas na lei orçamentária. É utilizado esse instrumento quando eu percebo que eu não vou ter recurso suficiente para pagar aquela despesa prevista. Como eu disse, o orçamento é uma previsão. Então, quando eu vou concretizando esse recebimento, eu percebo que eu não vou conseguir ter aquela receita. Então eu faço esse contingenciamento, eu começo a cortar custos, então eu diminuo eu paro de executar alguns programas ou executo parte desses programas, para que eu possa então ter dinheiro para poder pagar as despesas. Isso aconteceu no ano passado, a gente lembra em nível federal, quando houve aí o contingenciamento dos gastos de educação, né, que foi bastante comentado nessa época. Houve aí uma decisão do governo de diminuir os projetos, né, cortar custos para que pudesse ter o recurso suficiente para poder pagar toda a despesa. Ele ocorre, então, quando o executivo entende, né, que tem gastos obrigatórios que ele vai precisar arcar e não tem dinheiro para isso, e ele pode ser suprido aí através de recursos que vêm de investimentos ou de custeio em geral. Enfim, gente, o que a gente ia falar para o orçamento de vocês é isso, né? Essa questão do orçamento importante, o mais importante aqui é vocês entenderem a existência do plano plurianual, a existência da LDO e a existência da lei orçamentária, ficarem muito atentos às datas, porque não conseguimos executar política pública nenhuma sem dinheiro e não podemos executar política sem usar o dinheiro previsto sem ele estar em orçamento. Então é muito importante que o conselheiro tenha o entendimento dessas datas, desses instrumentos e fiscalize. É a função do conselho trabalhar essa questão orçamentária e entender qual que é o orçamento que vai para aquela política pública. Lembrando que não precisa ser técnico em contabilidade, não precisa ser técnico em finanças públicas. Havendo alguma dúvida do que é repassado, é obrigação do executivo trazer alguém para poder traduzir isso para os conselheiros, porque os conselheiros tenham condição de definir e entender melhor sobre a política pública que está sendo financiada. Tá bom? Então a gente encerra o módulo por aqui. Um grande abraço a todos. Até mais.